Existem diversas pessoas que adoram se aventurar, como pulando de paraquedas, andando de motocicletas em ilhas e florestas, mas também existem aquelas pessoas que gostam de explorar cavernas. E esse é o caso chocante que eu trarei para vocês hoje, pois é a história de um jovem que, após explorar mais uma caverna, infelizmente nunca mais pôde retornar para sua casa. Então, se você está curioso para saber mais sobre esse caso, já sabe o que deve fazer. Deixe o seu like para me ajudar e ajudar o canal e se inscreva se ainda não for inscrito. Agora, vamos para essa triste história. O caso de John Edward Jones é uma das histórias mais chocantes e trágicas do mundo da exploração de cavernas, com um desfecho angustiante que chamou a atenção do mundo inteiro. Isso aconteceu em novembro de 2009 em uma caverna chamada de Nut Put, que era bastante popular entre os exploradores, que fica localizada lá no estado de Utah, nos Estados Unidos. Mas afinal, quem era John Edward Jones? John Edward Jones era um estudante de medicina que tinha 26 anos, ele era casado e pai de uma filha de 1 ano. Ele era religioso, saudável e muito aventureiro. E ele cresceu explorando caverna com sua família, junto com seu pai e o seu irmão. Então, em novembro de 2009, durante o feriado de Ação de Graças, John decidiu revisitar aquela caverna de Nut Put com seu irmão Josh e outros membros da família. Essa caverna era conhecida por seus túneis estreitos e perigosos. Já havia registros de outros aventureiros que haviam ficado presos ali em algumas passagens extremamente apertadas. Em 2004, as autoridades haviam até fechado temporariamente a caverna devido a incidentes semelhantes, mas ela foi reaberta pouco tempo depois com um alerta de que não era um local tão bom para exploradores iniciantes. Sendo assim, no dia 24 de novembro de 2009, John e o seu grupo entraram naquela caverna, na Nut Put, por volta das 8 da noite. Em um determinado momento, John acabou se afastando um pouco mais do grupo e entrou em um túnel conhecido como Birth Canal, ou Canal de Nascimento, acreditando que era um dos muitos acessos estreitos, porém transitáveis. Infelizmente, John entrou no túnel errado, que era uma abertura ainda mais estreita, chamada informalmente de passagem impassável, por exploradores mais experientes. Ele se arrastou cerca de 100 metros para dentro da rocha, se enfiando de cabeça para baixo em um espaço com menos de 25 centímetros de altura e 43 centímetros de largura, o que era apertado demais até mesmo para um homem magro, e John era um homem alto e atlético, ou seja, tinha um corpo mais robusto. Quando percebeu que havia entrado em um buraco sem saída, ele tentou recuar, mas não conseguia mais sair. Ao tentar se empurrar para trás, ele deslizou ainda mais fundo, com o peito preso entre a rocha e o solo da caverna. Então, poucos minutos depois, o seu irmão Josh o encontrou e tentou ajudá-lo a sair, mas não conseguiu. Em seguida, o serviço de emergência foi chamado. Começava ali uma das operações de resgate mais difíceis e tensas já registradas em ambientes subterrâneos. Mais de 130 pessoas participaram do resgate, entre bombeiros, paramédicos e especialistas em espeleologia. O espaço era tão apertado que apenas uma pessoa por vez conseguia se aproximar de John, e muitas vezes era impossível nem virar o seu corpo. Eles usaram sistemas de cordas, polias e escavadeiras para tentar libertá-lo. Em alguns momentos, conseguiram içá-lo alguns centímetros, mas seu corpo estava preso de forma tão apertada e em um ângulo tão desfavorável, quase completamente de cabeça para baixo, que qualquer tração gerava dor intensa e risco de lesões internas. Além disso, ficar de cabeça para baixo por longos períodos reduz drasticamente o fluxo sanguíneo para o cérebro e os órgãos,
são afetados, provocando falência múltipla com o tempo. Por isso, os médicos chegaram a lhe passar soro, comida líquida e oxigênio, mas com o passar das horas, seu estado físico se deteriorava. Então, ficando mais de 27 horas preso, John perdeu a consciência. Os socorristas não conseguiram mais contato com ele e por volta da noite do dia 25 de novembro de 2009, ele, infelizmente, foi declarado morto, vítima de asfixia postural e falência cardíaca provocadas pela posição em que ele estava preso. Retirar o corpo de John da caverna era considerado perigoso demais para os socorristas e para a integridade do próprio cadáver. Diante disso, as autoridades decidiram selar a caverna Nut Put permanentemente, concretando a entrada e transformando aquele local em um túmulo selado. E assim, um memorial foi construído na entrada em homenagem a John. Essa tragédia teve impacto profundo na comunidade de aventureiros e nos protocolos de segurança em cavernas perigosas. O caso passou a ser estudado em cursos de resgate e treinamento como exemplo extremo dos riscos de cavernas estreitas. A história também tocou profundamente o público geral pela brutalidade da situação e pelo desespero envolvido. Diversos documentários foram produzidos, sendo o mais notório o filme The Last Descent, lançado em 2016, que dramatiza os momentos finais de John. Vários vídeos e áudios do resgate real ali circularam na internet, comovendo e chocando milhões de pessoas. Então, o caso de John Edward Jones é um alerta cruel e poderoso sobre os riscos da exploração irresponsável de ambientes naturais perigosos. Mesmo sendo experiente, esse jovem acabou vítima de uma sequência de decisões aparentemente pequenas, mas fatais. Seu nome hoje é lembrado com respeito por sua coragem e sua história serve como um lembrete sombrio do quanto a natureza pode ser implacável quando subestimada. Mas e você? Conhecia a história desse pobre rapaz que tentou algo, mas não conseguiu chegar ao final daquilo como esperava? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha se emocionado com a história, espero que tenha gostado. Deixe o like para me ajudar. Se inscreva no canal se não for inscrito e deixe nos comentários o que você achou dessa trágica história. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!